Preste atenção nesses 5 pecados que impedem de comungar, mas muitas pessoas não sabem, às vezes sabem, mas tratam com indiferença, acham que não tem nada a ver, e isso é seríssimo, porque esse tipo de comunhão se chama comunhão sacrílega, e como nos fala a palavra em 1 de Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 27, quem comunga indevidamente come e bebe a sua própria condenação. Então não faça isso. Fique atento a este vídeo, aprenda o que eu vou trazer para você e, por favor, me ajude a ensinar outras pessoas. Como eu disse, muitos tratam com indiferença, para muitos falta o conhecimento e para isso eu conto com você para fazer chegar este vídeo até os nossos irmãos. E o primeiro pecado que muitas pessoas tratam com indiferença é faltar à Santa Missa nos domingos e demais dias de preceito no ano. Você não pode faltar à toa à Santa Missa nesses dias. Se houver um motivo grave, por exemplo, uma doença grave, ou algo que fugiu ao seu controle e te impossibilitou de fato, você não teve opção de ir à Santa Missa. Aí você não tem culpa, se não tem culpa não há pecado. Mas se você faltou à toa à Santa Missa no domingo e demais dias de preceito, isso é pecado grave. Lembrando que os 4 dias de preceito do ano são 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, dia de Corpus Christi, 8 de dezembro, Imaculada Conceição e 25 de dezembro, Natal de Nosso Senhor. Esses são os únicos dias de preceito, além dos outros que são transferidos para os domingos. Então, você participando destes 4 dias que eu acabei de citar e todos os domingos do ano, você cumpriu o mínimo da sua obrigação. Lembrando também que você pode cumprir o preceito no próprio dia ou na tarde do dia anterior. Então, a Santa Missa do domingo, indo à Santa Missa no sábado à tarde, no sábado à noite, você cumpriu o preceito. Santa Missa, por exemplo, do dia 8 de dezembro, você participando no dia 7 à tarde, no dia 7 à noite, você cumpriu o preceito. Está em dia. É mais uma possibilidade que a igreja dá para você não cometer pecado, para você não faltar com o mínimo da sua obrigação. Mas faltou a Santa Missa, pecado grave. Indo a uma próxima Santa Missa, você não pode comungar, a não ser que já tenha se arrependido, tenha se proposto a não pecar novamente e tenha recebido a absolvição no sacramento da confissão. O segundo pecado que muitas pessoas também tratam com indiferença é o segundo mandamento da lei da igreja, se confessar no mínimo uma vez por ano. E aqui é o mínimo. Claro que nós devemos nos confessar muito mais do que isso. Porque a confissão é um sacramento de perdão, um sacramento de cura, um sacramento de exorcismo, de fortalecimento, que atua no passado, perdoando os pecados que nós já cometemos, e atua também no futuro, prevenindo novos pecados. Então, essa história da pessoa confessar uma vez por ano é um absurdo. Não é de alguém, não é a postura de alguém que quer de fato ir para o céu. Até porque, se você se confessar uma vez por ano, você não vai se lembrar do que você cometeu há 10, 11, 6 meses atrás. Às vezes você não se lembra nem do que cometeu semana passada. Então, o mínimo, não é? O bom senso manda você se confessar pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, de acordo com a realidade da sua paróquia. Mas o mandamento da igreja é se confessar no mínimo uma vez por ano. E muitas pessoas não cumprem este mandamento. O tempo passa, o tempo voa, vai passando por cima da cabeça, como a gente fala no popular, e passa 1 ano e passa 2 e a pessoa não se confessa. Quem está sem se confessar há mais de 1 ano comete pecado grave e não pode receber a Eucaristia, mesmo que não tenha outros pecados graves. Ah, eu vou levando, não cometi pecado grave, não faltei à Santa Missa, não pequei contra os 10 mandamentos, não me confesso há mais de 1 ano e acho que está tudo bem. Não está. Se você não se confessa há mais de 1 ano, não pode comungar com quem está em pecado grave. O terceiro pecado que poucas pessoas também atentam para ele, mas que é ao mesmo tempo pecado grave. É o pecado grave contra o 5º mandamento da lei da igreja, que é ter algum tipo de renda e não pagar o dízimo. E o termo aqui, eu abro um parênteses, para reforçar que o termo é este mesmo, é pagar o dízimo. Muitas pessoas não gostam deste termo, né? Ah, não, Flávio, não é pagar. Tentam até me corrigir aí na internet, não é? O certo é devolver o dízimo, porque Deus não nos cobra nada. Não é assim. Não é esse tipo de pensamento que você tem que ter.
Se você não tem qualquer tipo de renda, você não recebe nem um centavo ao longo do mês. Então você não tem como pagar o dízimo. Se você não tem como pagar o dízimo, você não tem culpa. Se não tem culpa, não tem pecado. Mas se você tem qualquer tipo de renda, seja ela constante ou seja ela sazonal, pontual, você tem que pagar o dízimo. Se você recebe mesada, se você recebe uma ajuda do marido, às vezes, né? Vamos dar um exemplo aqui da minha casa. A minha esposa não trabalha fora, ela trabalha em casa, mas cuida dos filhos, cuida da casa, cuida de mim. E aí, daquilo que eu recebo das doações, eu pago as despesas e uma parte, uma pequena parte, eu dou a ela, para ela comprar as coisas pessoais. Daquele dinheiro que eu dou a ela, ela tem que pagar o dízimo. E claro, né, as formas mais normais, digamos assim, da pessoa que trabalha ali na loja, na fábrica, que tem carteira assinada, que recebe um salário mensal, os empresários, não é, que recebem ali também a partir das suas vendas, da sua produção, enfim, qualquer pessoa que tenha renda tem que pagar o dízimo, e o termo é este mesmo. De tantas passagens bíblicas que eu poderia citar para você, eu gosto muito do que está em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10. Pagai o dízimo, diz o Senhor. Pagai o dízimo, diz o Senhor, e vereis se eu não abro as comportas e derramo as minhas bênçãos sobre você. E aqui, para além do mandamento e para além do pecado, está um conselho pessoal, inclusive, que eu trago para você. Pague o dízimo. Pague o dízimo, e você verá a sua vida prosperar de uma forma assim inexplicável. Claro que não existe, né, aquela falácia, aquela mentira que muitos protestantes pregam, infelizmente, que você vai lá ou pagar para Deus te amar, que eu já vi muitas pessoas agindo dessa forma. Eu já fui bancário, no tempo que eu era bancário, eu vi muitas pessoas, ou deixa eu depositar o dízimo. Tinha um senhor, coitado, que falava dessa forma. Deixa eu pagar aqui para Deus me abençoar. Não existe isso, claro que não, sou surdo. O amor de Deus, a graça de Deus é gratuita, por isso que é graça. Também não tem aquela questão, né, que muitos protestantes pregam, da teologia da prosperidade. Que eu pago o dízimo e ganho uma Ferrari, pago o dízimo e ganho um apartamento. Isso não existe. Jesus, a Virgem Maria e São José nasceram pobres, viveram pobres, morreram pobres. O reino de Cristo não é nesse mundo, é no céu. Ele mesmo fala isso. Então, não é por aí, mas é nossa obrigação, é o nosso reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Eu tenho essa obrigação. O pagamento do dízimo não é uma sugestão, é uma obrigação. A igreja não estabelece percentual. Ah, é 10%, é 5%. A igreja não estabelece, é você que define. Mas, preste atenção, definiu previamente, você tem que ser fiel. Dízimo não é na hora da Santa Missa, você enfiar a mão no bolso ali correndo, contar as moedinhas, ver o que sobrou de troco e colocar na sacolinha. Isso não, isso é oferta, isso é esmola. O dízimo é fidelidade. Você combina antes. Senhor, daquilo que eu recebo, todo mês eu vou pagar X%, 5%, 2%, 10%, ou mesmo em reais, vou pagar R$ 200, R$ 300, R$ 100, de acordo com a sua realidade. Mas estabeleceu, seja fiel, você tem que pagar. Não pagar o dízimo é pecado grave. Repito o que eu disse ainda há pouco. Pagar o dízimo desde que você tenha renda. Um adolescente de 12 anos que só estuda, não recebe mesada, não recebe nem um centavo. Ele vai pagar o dízimo de que jeito? Não tem como, ele não tem dinheiro. Está em pecado? Não está. Mas você tem qualquer tipo de renda, você tem que pagar o dízimo, senão é pecado grave. Não pagou o dízimo, você não pode comungar. Quarto pecado que poucas pessoas conhecem, é o que está no número 1251 do Código de Direito Canônico. 1251, que nos diz que todas as sextas-feiras do ano, não apenas a sexta-feira da Paixão, todas as sextas-feiras do ano são dias penitenciais. Ou seja,
Na sexta-feira da paixão, você tem algo mais completo, que é a abstinência e o jejum. Mas nas outras sextas-feiras do ano, em todas as sextas-feiras do ano, é obrigatória a abstinência de carne. O jejum não. Jejum não. Jejum é ficar o dia sem comer. Mas a abstinência de carne ou outro alimento que lhe faça às vezes, você tem que tirar em todas as sextas-feiras do ano. E descumprir esta norma de forma persistente é pecado grave. E aqui preste atenção que eu vou explicar para você. Primeiro lugar, primeira exceção, digamos assim, dessa regra que eu estou trazendo, que eu tenho certeza que é nova para muitas pessoas. As sextas-feiras são penitenciais, todas elas, a não ser que coincidam com uma solenidade. A única exceção é se coincidir com uma solenidade. Então, por exemplo, solenidade da Imaculada Conceição. Caiu numa sexta-feira, você está dispensado da penitência. Solenidade de Cristo Rei. Solenidade de Cristo Rei sempre no domingo, né? Mas solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Caiu numa sexta-feira, você está dispensado. O Natal de Nosso Senhor caiu numa sexta-feira, você está dispensado. Fora isso, obrigatório a penitência, a abstinência de carne. Flávio, eu já não como carne o ano todo, então na sexta-feira você vai tirar outro alimento que te faça às vezes. Aí eu não como carne, mas um ovinho eu não fico sem, então na sexta-feira você tira. Aí eu não como carne, mas esse tal alimento eu não fico sem, chocolate você tira. Ou você pode também comutar, que quer dizer isso? Substituir aquela abstinência por outra penitência, ou por um ato de piedade ou de misericórdia. Preste atenção para você entender. Nessa sexta-feira, eu vou ficar sem comer carne, que é a minha obrigação. Na sexta-feira que vem, tem um aniversário de um amigo para eu ir, e eu vou ter que comer carne. E aí o que é que eu faço? Eu faço outra penitência. Eu vou tirar o meu café da manhã, eu vou tirar o meu almoço e ofereço ao Senhor e substituo por outra penitência ou por um ato de piedade. O que é o ato de piedade? Vou lá à igreja fazer 1 hora de adoração ao Santíssimo. Vou rezar o rosário completo. Vou participar da Santa Missa. Ou um ato de misericórdia. Vou doar uma cesta básica. Vou dar uma esmola para uma obra de caridade. Vou visitar um enfermo. Vou visitar os idosos. Vou visitar os encarcerados. Vou fazer algum tipo de obra de misericórdia. Você pode fazer isso para computar, para substituir a penitência, desde que seja na própria sexta-feira. Algumas pessoas me perguntam também, Flávio, em vez de não comer carne na sexta, porque eu tenho um aniversário, por exemplo, eu posso deixar de comer a carne na quinta, na quarta? Não, aí não. Trocar o dia, não. Por quê? Porque a sexta-feira é o dia da memória da paixão do Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu por nós na sexta-feira. Por isso que toda sexta-feira é dia de penitência. E aí nos fala o mesmo número 1251 do Código de Direito Canônico, que descumprir essa norma uma vez, nossa, me esqueci, nossa, não consegui, não me aguentei, uma vez isoladamente, é pecado leve, pecado venial. Descumprir de forma contínua é pecado grave e você também não pode comungar. E o quinto e último pecado, que infelizmente custa entrar na cabeça das pessoas. Este, por mais que a gente fale, tem pessoas rebeldes, pessoas do coração duro, do coração afastado de Deus, que não conseguem compreender, por mais que a igreja explique e que seja ali claro declarado no catecismo, na palavra de Deus, que é a questão dos contraceptivos. Quem faz uso de qualquer método contraceptivo não pode comungar, e isso por qualquer motivo. Quem toma anticoncepcional não pode comungar. Quem usa camisinha, DIU, vasectomia, laqueadura, coito interrompido, não pode comungar porque está no pecado grave contra o sexto mandamento, contra a castidade. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão perguntar, que é a questão do anticoncepcional como tratamento.
para ovário policístico, etc., regular o hormônio, não sei o quê, as mulheres inventam aí, caem, né, na lorota de muitos médicos e acabam usando este veneno. Por que eu digo dessa forma? Primeiro, porque anticoncepcional não é tratamento para ninguém. Procure qualquer médico de bom senso, qualquer médico justo, honesto, que ele vai falar para você. Pode até resolver por um tempo, aliviar suas dores, porque o hormônio, não é, proveniente do anticoncepcional, do DIU, às vezes, vai regular de alguma forma, mas não vai tratar. E anticoncepcional, ele é esterilizante. Então, vamos pensar aqui, não é? Uma mulher ali, uma adolescente de 16, 17 anos, 18, que tem ovário policístico ou alguma outra enfermidade, e o médico receita ali um anticoncepcional. Eu vou tomar, nessa circunstância, não é pecado. Se você tomar anticoncepcional porque tem uma doença e não tiver relação sexual, você não está em pecado. Isso para solteiras e também para casadas. Tomou anticoncepcional, teve relação sexual, pecado grave. Mesmo casado, obviamente, não é? Mas vamos voltar para a menininha ali de 16, 17 anos, que tem o ovário policístico, toma anticoncepcional e acha que está tudo bem. Passou 1 ano, 2, 3, 4, você conheceu um rapaz, fez um namoro santo, ficou noiva, se casou, parou de tomar o anticoncepcional. Você acha que você vai engravidar de uma hora para outra? Vai engravidar naturalmente, tranquilamente? Não vai. Não vai. E aqui eu já estou expandido para além da teologia. Estou falando de medicina, de biologia. Porque você ficou se esterilizando por muito tempo. O anticoncepcional é esterilizante. Você pode se tornar estéril. Então não faça isso. Mas voltando para a questão do pecado. Qualquer tipo de método contraceptivo com o intuito de evitar a gravidez por qualquer motivo. Não existe exceção. É pecado grave. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos fala assim muito abertamente e declaradamente. Qualquer pessoa alfabetizada consegue ler e entender. O uso de contraceptivos, camisinha, DIU, vasectomia, laqueadura, é intrinsecamente mal. Intrínseco é aquilo que é próprio, que é inerente, que faz parte da essência da coisa, ou seja, não existe exceção. Ah, eu fiz laqueadura porque eu já tive 5 cesáreas, eu tive pré-eclâmpsia, não sei o quê. Tudo bem, minha irmã, eu entendo a sua dificuldade, a sua dor. Mas se você não confia em Deus, se você não quer colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque talvez, se você tivesse uma gravidez, seria de risco, então não faça sexo. É melhor você viver sem sexo e ir para o céu do que viver no pecado mortal e ir para o inferno. Pecado mortal, ele é mortal justamente por isso, porque ele é uma escolha voluntária. Eu tenho 2 opções e eu retiro Deus e escolho o prazer, escolho essa vida, escolho o sexo, por exemplo. Você está renunciando a Deus por algo que faz. É pecado mortal pela sua escolha. Então não faça isso. Quem está nessa circunstância precisa se arrepender, precisa se confessar e não pode comungar enquanto não cessar esta ação diabólica na sua vida. E aí me conte agora nos comentários, por favor. Você já sabia desses 5 pecados? Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas tratam com indiferença. E você? Você já sabia, sim ou não? Conte para mim aqui nos comentários, por favor. E por favor, deixe seu like, seu joinha e compartilhe este vídeo. São muitas pessoas que não sabem disso, estão comungando indevidamente, como eu disse no princípio deste vídeo. Quem comunga nessa circunstância come e bebe na sua própria condenação. Isso é seríssimo, tanto pela ofensa a nosso Senhor Jesus Cristo, quanto pelo mal que a pessoa causa a ela própria, da condenação eterna. Isso é muito grave. Então, por favor, eu conto com você. Compartilhe este vídeo. Vamos ajudar nossos irmãos. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fiquem com Deus.